Olá pessoal, continuando então, vamos falar agora sobre o amplificador não inversor, tá? Só para relembrar, o amplificador inversor, que foi o que a gente estudou na última aula, deixa eu pegar aqui a caneta rapidinho. O que caracteriza o amplificador inversor? Eu tenho o sinal sendo aplicado através de um resistor na entrada inversora, tá? Então essa é a principal característica na hora da gente reconhecer o circuito. No caso do amplificador não inversor, como é que a gente faz? A gente vai pegar o sinal, não vai ter resistor aqui, pode ou não ter, mas normalmente não tem resistor aqui, e a gente aplica ele diretamente na entrada não inversora, tá? A malha de resistores fica igual, né? Então eu também tenho um resistor de realimentação da saída para a entrada inversora, não é para a entrada não inversora, eu continuo realimentando ele no mesmo lugar. E o resistor que eu tinha, eu coloco ele para o terra, o resistor R1. Então, se vocês repararem aqui esses dois circuitos, o que a gente vê? Deixa eu apagar aqui para vocês verem bem essa diferença, que é importante notar, que senão a gente se confunde, né? Do primeiro circuito para o segundo, a única coisa que eu fiz, eu troquei o terra de lugar com a minha fonte de entrada, né? Então, a minha fonte de entrada veio para a entrada não inversora e o meu terra, que estava na entrada não inversora, ele veio para o R1 que está conectado na entrada inversora. Então essa é a principal característica, né? Então a gente precisa reconhecer essas duas configurações e saber distingui-las. Só que normalmente, assim, no caso nosso aqui, o livro ele não usa desse jeito o desenho, né? Ele usa um desenho um pouco diferente. Ele usa o desenho desta forma aqui, porque fica mais fácil da gente enxergar algumas equações. Então, assim, em alguns momentos vocês vão ver o amplificador não inversor sendo feito dessa maneira ou sendo feito desta maneira aqui. É a mesma coisa, tá? Eu deixo aí de dever de casa para vocês perceberem que esses dois circuitos eles são idênticos, eles só estão desenhados com uma forma diferente aqui, tá bom? Então, do ponto de vista da dedução das equações, nós vamos adotar este circuito aqui, que ele fica mais fácil da gente enxergar algumas relações. Então, vamos lá. Então, pegando o circuito que eu falei para vocês, a gente tem que lembrar, né, do curto-circuito virtual aqui, o que a gente pode reparar. Como a gente não tem queda de tensão daqui para cá, é como se eu tivesse um curto-circuito do ponto de vista de tensão, então é como se o meu Vin ele tivesse aplicado, ó, se eu acompanhar aqui ó, o curto-circuito, né? Eu estou acompanhando aqui o V, né, a conexão do ponto de vista de tensão, tá? Então é como se o meu Vin estivesse aplicado chegando aqui, ó, né? Aquele terminal dele. E o outro terminal é o terra. Portanto, nessa configuração, olha que interessante. O Vin também está aplicado em cima do meu R1. Tá? Do ponto de vista de tensão, a tensão que eu tenho daqui para cá é Vin. Do ponto de vista de corrente, né? Como eu não tenho corrente circulando, né, entre essas duas entradas, essa corrente aqui é zero, muito embora o Vin, do ponto de vista de tensão, esteja aplicado em R1, esta corrente aqui é zero. Tá? Eu não tenho corrente circulando na entrada do meu amplificador operacional. Tá? Então, essa é uma característica da altíssima impedância do meu, no caso do amplificador operacional ideal, ele tem uma impedância infinita de entrada, né? Então eu não teria nenhuma corrente circulando aí. Tá? Então, do ponto de vista de tensão, eu tenho o Vin em cima do R1, do ponto de vista de corrente, eu não tenho nenhuma corrente entrando no meu amplificador. Tá? E na saída, como é que eu analiso a saída? Ora, se eu não tenho nenhuma corrente passando pelo amplificador, eu também não tenho nenhuma corrente aqui, né? Ou entrando no meu amplificador. Portanto, a minha tensão Vout, que é a tensão da saída em relação ao terra, ela está distribuída entre dois resistores, né?
E se eu quiser, eu posso colocar, admitir que aqui circula uma corrente única, né? Porque esta corrente aqui, ela é zero, né? Eu não tenho divisão de corrente, né? Quer seja para um lado ou para o outro. Deixa eu desenhar para o outro lado aqui para ficar mais coerente, né? Se eu tenho aquela corrente da saída descendo, eu teria uma divisão de corrente aqui, mas como não entra, né, corrente no meu amplificador operacional, essa corrente aqui também é zero. Portanto, toda a corrente da saída toda a corrente que passa em RF passa também em R1, tá? Então esses são os principais parâmetros aí que a gente precisa entender, que eu tenho duas correntes, a mesma corrente que passa em RF passa em R1, porque eu não tenho corrente nem entrando na entrada positiva aqui e nem entrando na entrada negativa aqui. O meu Vin é a tensão que está em cima de R1 e o Vout é a tensão em cima de ambos os resistores, tá? Então o Vin é só esse pedaço, o Vout é aquele pedação lá. Então, do mesmo jeito, para a gente calcular o ganho, a gente teria de calcular a relação entre Vout e Vin. A gente vê que o Vout é a corrente I1 que passa em dois resistores que estão em série, que é RF mais R1. E a gente vê que se a gente pegar, então, e dividir, né, Vout aqui, ó, aqui é Vout, e aqui é o meu Vin. Se eu pegar, no meu caso aqui, o Vin, deixa eu colocar ele aqui também, ele vai ser R1 vezes I1. Então, se eu pegar Vout dividido por Vin, eu corto R1 por R1, né? E aí eu vou ter lá que vai ser RF no numerador mais R1 e o denominador vai ficar só o R1. Então aqui eu tenho o denominador comum aqui, então eu vou colocar aqui, eu vou separar, vai ficar RF dividido por R1 mais, aí vai ficar R1 por R1, R1 por R1 é 1. Então a gente vê que o ganho em malha fechada, no caso do amplificador não inversor, ele vale RF dividido por R1 mais 1. Tá? Então eu primeiro faço esta divisão, que é muito parecida com a do amplificador inversor. Se vocês se lembram, é menos RF sobre R1, no caso do amplificador inversor. No não inversor, eu faço RF por R1 positivo e eu tenho que somar 1 depois de fazer a conta. Tá? Não é RF mais R1 primeiro e depois eu divido por R1. Não, RF por R1 mais 1. Tá? Então a conta é bem simples. Então a gente tem nessa configuração aí do amplificador não inversor, o ganho é RF por R1 mais 1. E a impedância de entrada? Né? A impedância de entrada seria a relação entre a tensão e a corrente que passa aqui. Né? Eu estou aplicando o sinal e eu queria... e se eu tenho uma corrente circulando, se eu dividir a tensão de entrada por essa corrente aqui, eu teria a impedância de entrada. Como essa corrente é zero, portanto, a impedância de entrada é infinito. Então, no caso do amplificador não inversor, quando eu tenho a aplicação do meu sinal na entrada não inversora, ele não puxa nenhuma corrente. Então, eu tenho uma impedância de entrada infinita, o que é altamente recomendável, né, para a gente não ter perdas aí quando a gente está colocando uma fonte com uma impedância de saída muito alta. Então, esses são os parâmetros principais. E a frequência de corte em malha fechada, né? Aquela questão do ganho. Eu tenho esse ganho aqui, é um ganho finito, menor do que o ganho de tensão em malha fechada. Será que eu também tenho aquela questão de que a resposta em frequência, quanto maior o ganho, menor é a resposta em frequência e vice-versa, né? Tenho sim, é a mesma expressão, né? A frequência de corte para o amplificador não inversor é também a frequência de ganho unitário do meu componente. Se for um 741 aqui seria 1 MHz, dividido pelo ganho em malha fechada do componente do circuito, que nesse caso aqui agora vale RF por R1 mais 1.
Então eu também tenho a mesma forma, né, do mesmo jeito que eu tinha lá no amplificador inversor, eu também tenho uma resposta em frequência que tem um ganho constante até o valor da frequência de corte e depois cai em 20 dB por década, né, após esse valor. Vou deixar aqui de dever de casa para vocês também calcular do ponto de vista numérico, né, a tensão de saída nesse circuito, quando eu aplico uma tensão de entrada de 1 volt de pico, então vocês vão ter que só achar o ganho aqui, é super simples, e esboçar as formas de onda, tá? No caso aqui não tem frequência, então você não precisa se preocupar com o eixo horizontal, e aqui a única dica é que não tem inversão de sinal, né? O sinal de saída vai ser simplesmente o sinal de entrada vezes o ganho, tá? Então, só fazer isso em casa, treina aí para você poder lembrar, né, como é que faz gráfico. Bem simples. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Esse exemplo ele pede um pouquinho, né, mais de respostas. Então, o que ele está perguntando? Para o circuito abaixo, qual que é o ganho de tensão em malha fechada e a largura de banda? E qual que é a tensão na saída quando eu aplico 250 kHz na entrada? Então, aqui tá um sinal, na entrada está um sinal de 50 mV pico a pico, mas não está falando a frequência dele, então é um sinal genérico, tá? Então a gente vai calcular primeiro o ganho de tensão em malha fechada e depois, se este sinal aqui for um sinal de 250 kHz, né, 50 mV pico a pico, para 250 kHz, qual é o valor da minha tensão de saída? Então a gente vai ter que ver, traçar a resposta em frequência, né, e determinar a largura de banda para o ganho desse amplificador aqui, para a gente poder entender qual é a tensão de saída. Então vamos lá. Ganho de tensão em malha fechada. Só relembrando, né, estou aplicando diretamente na entrada não inversora e realimentando na entrada inversora, com outro resistor por terra. Configuração amplificador não inversor. Ganho RF sobre R1 mais 1. Quem que é o RF? É o resistor que realimenta, 3.9K. R1 é o resistor que vai para o terra, 100 ohms. 3.9K por 100 ohms dá 39, mais 1, 40. Então esta configuração aqui, na faixa de passagem, né, ela apresenta um ganho constante igual a 40 vezes. Muito bem. A frequência de corte vai ser a frequência de ganho unitário. Nesse caso aqui eu tenho 741C, então do manual dá 1 MHz, a frequência de ganho unitário dele, dividido pelo ganho que eu acabei de calcular. 1 MHz dividido por 40 vai dar 25 kHz. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai apresentar um ganho constante até 25 kHz, depois eu vou ter uma queda desse ganho à medida que a frequência do sinal de entrada aumenta na faixa de 20 dB por década, tá? Então 20 dB por década de decréscimo. Muito bem. Já determinamos, né, a minha largura de banda, já tracei aqui o gráfico. E qual que é a tensão de saída em 250K? Bom, vamos lá, 250K, né? Ó, se a frequência de corte é 25K, 250K está depois de 25K. Então ele está entre 25K e 1 MB. 250K é 10 vezes 25K. Então vamos colocar mais ou menos, né? Vou colocar mais ou menos aqui, não está exatamente em escala, mas só para a gente poder ter uma noção do que eu quero, por que é importante esse valor. Eu estou reparando, ó, eu tenho de 25 para 250, é 10 vezes, então isso aqui é uma década, certo? Se isso aqui é uma década e esse cara cai 20 dB por década, é a primeira década, né? Então se eu tinha 32 dB, que é 20 log de 40, né? O ganho linear é 40 vezes. 20 log de 40 daria 32 dB. Depois vocês façam isso aí. Se eu tenho uma queda de 20 dB por década, quer dizer que em uma década o meu ganho tem que cair de 20 dB. Portanto, este ponto aqui
que é o ganho em 250 kHz, se eu olhar só do ponto de vista gráfico, ele seria 12 dB. Tá? Então, 12 dB seria o ganho neste ponto aqui. E aí, se eu fizer a operação inversa, eu consigo saber quanto é que vale esse ganho. Tá? Essa é uma forma de fazer a determinação do ganho em 250K, porque eu preciso dele para saber a tensão de saída. Uma outra forma é a gente lembrar que o produto de ganho, né, vezes a frequência, ele sempre é constante. Então, ele sempre vai ser constante. E ele vai valer, né, no nosso caso aqui, é só eu pegar a frequência de ganho unitário para eu saber quanto que é esse valor. Tá? Então, para qualquer valor de frequência, não precisa ser o valor da frequência de corte, né? Para qualquer valor de frequência, depois da frequência de corte, né, como isso aqui é linear, se isso aqui é linear, essa relação fica constante de ganho vezes frequência. Antes não vale, né, porque antes o ganho é constante. Mas depois é só eu pegar também a frequência de ganho unitário, se eu quiser aqui, e dividir pelo ganho. Desculpa, estou querendo saber o ganho, né? Então, eu pego a frequência de ganho unitário dividido pela frequência que eu estou, e aí eu obtenho o ganho naquela frequência do meu circuito. Então, o ganho para aquela determinada frequência. Então, se eu fizer isso aqui, fica bem claro, né? Vai ficar 1 mega dividido pela frequência que eu estou, que é 250K. Portanto, o meu ganho tem que ser igual a 4. Tá? 20 log de 4 vai dar 12, que é o 12 dB que eu estava querendo ali, tá? Que eu descobri ali. Então, na verdade aqui, deixa eu só dar uma apagada, né? Passar uma borracha aqui, porque o slide também tem isso. Então, ó, o ganho naquela frequência ali de 250K ele vai ser 12 dB. E, portanto, em 250 kHz, a minha tensão de saída é a tensão de entrada vezes o ganho. Minha tensão de entrada é 50 mV pico a pico. O meu ganho que eu acabei de descobrir é de 4, né? 12 dB corresponde a 4. E eu vou ter na minha saída 200 mV pico a pico. Então, o que eu reparo? Se eu aplicar 50 mV pico a pico e a minha frequência estiver abaixo de 25 kHz, eu vou multiplicar isso por 40. E se eu estiver em 250 kHz, que é acima de 25, né, que é acima da frequência de corte, esse ganho cai de 10 vezes, ele cai para 4. Então, o meu sinal ele é amplificado pouco, né? Eu não tenho uma amplificação muito grande. E ele fica na mesma fase porque é um amplificador não inversor. Tá bom? Muito bem, então era isso, né, sobre o amplificador não inversor. Eu encerro essa videoaula aqui e até a próxima.